Ele disse que no mês de março, a amostra número 6 tinha pH 4. No mês de abril, a amostra oitava tinha pH 5. No mês também de abril, foi feita outra amostra, a 14ª amostra, tinha pH 6. E no mês de maio, a chuva de maio, que correspondeu à 18ª amostra que ele mediu o pH, deu 7. Ó, já estou vendo aqui que em maio o pH igual a 7 significa que essa chuva, né, ela está neutra em relação à acidez, ok? Que a gente viu que o pH 7, teoricamente, significa que está neutro. Aí ele diz, a análise da fórmula e da tabela permite afirmar que, então vamos aí, da 6ª amostra para a 14ª amostra, ocorreu um aumento de 50% na acidez. Então vamos lá. Ó. Da 6ª amostra, que deu pH igual a 4, para a 14ª amostra, que deu pH igual a 6, ocorreu um aumento de 50%. Então, ele quer saber, na 6ª amostra o pH era 4, bastante ácido, né? Quanto menor o pH, mais ácido. Na 14ª amostra, ó, na 6ª amostra, o pH foi 4. Na 14ª amostra, o pH foi 6. Ele quer saber se houve um aumento de 50%. Aí vamos lembrar lá na solução. Ó. Vem para cá. A 1 está errada. Por que eu coloquei que está errada? Porque na 6ª, ele deu a fórmula para relembrar, né? Mas você tem essa fórmula em sala de aula, né? Que a concentração de hidrogênios aqui, ó, do H+, né? Vale 10 elevado a menos pH. Então, se o pH na 6ª amostra era menos 4, então a concentração de H+, vai dar 10 a menos 4. É só no lugar de pH colocar o menos 4, ok? A 14ª diz que a concentração de H+, era 6. Então, eu vou só colocar 10 elevado a menos 6. Só fiz substituir, ó. Ele deu a fórmula, concentração de H+, é 10 elevado a menos pH, o menos pH da 6ª é 4, então só fiz substituir por 4. E nessa daqui ele deu a fórmula na questão, embora você domine essa fórmula, mas ele disse que o pH era 6. Eu só fiz substituir no lugar do pH, botei 6. Isso aqui foi dado na questão, mesmo para o vestibulando que não dominou essa fórmula, que é bem simples, a gente usa direto, mas só fiz substituir pH por 4, pH por 6. Da 6ª, que era 10 a menos 4, para a 14ª, que é 10 a menos 6, há uma diminuição de 100 vezes na concentração do íon. Então está errada porque se é de 100 vezes, não é, como ele pediu, de 50%, tá certo? Foi de 100 vezes. Ora, vestibulando, ó, para cá. Se fosse de 2 vezes, seria um aumento de 100%. Imagina um aumento de 100 vezes. Então, não pode ser 50%, tá certo? Então, se aumentasse 2 vezes, seria um aumento de 100%. Aí, aumentou 100 vezes, então não pode ser um aumento de 50%. Se 2 vezes se o número 2 aumentar em 2 vezes, já aumentou em 100%, né? Então, se aumentou 100 vezes, como a gente viu, vai ser muito maior que 100%. E ele disse que era 50%. Então, a primeira está errada. Vamos ver a segunda. Olha a segunda aí. A 18ª, na telinha aí, vestibulando. A 18ª amostra é a menos ácida dentre as expostas. A 18ª amostra é a menos ácida dentre as expostas. Quem é a 18ª amostra? 7. pH igual a 7. Veja que o pH aumentou, mas o pH aumentando significa que ela está cada vez menos ácida, que é o contrário. Quanto menor o pH, maior a acidez. Então, a 18ª amostra é a menos ácida? É. Por quê? Porque o pH aumentou. Se aumentou, ela é menos ácida. Observe que esse pH aqui é 4, esse pH aqui de março da 6ª amostra igual a 4, é o menor pH, então aqui é onde ela é mais ácida. Então essa segunda está correta, porque ele disse, na 18ª amostra, está aqui, ó, o pH igual a 7, ela é a menos ácida de todas? É, porque o pH foi o maior possível. Você, ó, observando aqui a segunda, a gente botou certa. A acidez diminui com o aumento do pH, pois quanto maior o pH, menor a concentração dos íons H+. Portanto, a amostra 18ª, que tem o maior pH, que a gente viu lá 7, é a menos ácida. Então, aqui tem maior pH, é a menos ácida.
da tabela, aqui tinha maior pH, era a 18ª, que era o pH igual a 7. Então, ela é a menos ácida, está correta. Vamos voltar para a terceira. A 8ª amostra é 10 vezes mais ácida que a 14ª. A 8ª amostra, está aqui a 8ª, que vale 5, é 10 vezes mais ácida do que a 14ª, que vale 6. Vamos ver se é? Olha lá a solução, ó. Certa. A 8ª amostra, o H+ é 10 elevado a menos pH. pH da 8ª, a gente viu na tabela, era 5. Então, no lugar de pH aqui, eu vou botar no lugar desse pH 5 da tabela. A 14ª amostra, no lugar do pH da fórmula que ele deu, eu vou colocar 6. Se você observar, ó, 10 a menos 5 para 10 a menos 6, a diferença é exatamente de um 10, né? Ou seja, 10 a menos 5 é maior que 10 a menos 6, né? 10 a menos 5, ó, a diferença é de um 10. É 10 vezes 10 a menos 6. Então, observe, de 10 a menos 5 para 10 a menos 6 mudou 10 vezes. Então, está certíssima, ok? Ó, se você organizar aqui na questão, ó, cadê? Voltando aqui, pronto. Íons de hidrogênio. Na terceira ele diz, a 8ª amostra é 10 vezes mais ácida que a 14ª. A 8ª amostra, ó, vale 5, a 14ª é 6, né? Em princípio, se você for olhar pelo pH, não vai perceber que é 10 vezes mais ácida, mas você tem que ir na concentração de íons de hidrogênio. Na concentração de íons de hidrogênio, ó, um vale 10 a menos 5, outro 10 a menos 6, então a diferença aqui é exatamente de um 10 vezes, ok? E vamos ver o que diz a quarta. A quarta diz o seguinte, as únicas amostras de chuvas denominadas ácidas são a 6 e a 8ª. As únicas amostras de chuvas denominadas ácidas são a 6 e a 8ª. A 6 é ácida? É. A 8ª, ela é ácida? É. Tá certo? Então, se você observar, todas as soluções com pH menor que 7 são ácidas, mas o texto diz que são consideradas ácidas aquela com pH menor que 5,5. Lembra lá do texto? Logo, são ácidas apenas a 6 e a 8ª. Então, correta. Preste bem só atenção a isso. Eu vou repetir essa quarta aqui para você. Olha, ó, as únicas amostras de chuvas denominadas ácida são a 6ª e a 8ª. Quanto é a 6ª amostra? A 6ª amostra, o pH é 4. Ela é ácida? É. A 8ª, o pH é 5. Ela é ácida? É. Aí ele diz, a única amostra de chuva denominada ácida são a 6 e a 8ª. Está correta? Aí eu disse, sim. Aí você diz, mas professor Luiz Carlos, a 14ª, o pH é 6. E nós aprendemos que o pH igual a 7, ela é neutra. Então, 6 ela é ácida, 5 ela é ácida e 4 é ácido. Realmente é. Mas o texto, olha o que diz o texto, eu vou voltar para o texto, ele diz o seguinte, ó, a chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Em locais onde o nível de poluição são altos, os valores do pH da chuva podem ficar abaixo de 5,5, recebendo então a denominação de chuva ácida. Então ele colocou no texto que eu só vou considerar a chuva ácida quando tiver o pH abaixo de 5,5. Se você olhar na questão, ó, abaixo de 5,5 eu só tenho a 8ª e a 6ª. A 14ª, né, tem pH igual a 6. Nós sabemos que no dia a dia o pH igual a 6 é considerado uma mistura ácida, porque o pH igual a 7 é neutro. Abaixo de 7, 6, 5, 4, 3 é ácido. Mas só que o texto diz que se eu tiver uma chuva com pH igual a 6, ele não considera ácido, porque o texto diz que só considera ácido abaixo de 5,5. Então, qual dessas amostras tem pH abaixo de 5,5? Só a 8ª e a 6ª. Então, só essas duas que vão ser consideradas ácidas. Então, a quarta está correta. As únicas amostras de chuva denominadas ácidas são a 6ª e a 8ª. Certo? Porque o texto diz que para ser ácido, tem que estar, só considera a chuva ácido abaixo de 5,5. Então, eu tenho que receber a informação do texto. Por mais que a gente sabe que um pH igual a 6, o meio resultante já é ácido, mas para o texto, para considerar a chuva ácida, só seria a 8ª e a 6ª amostra. Então,
correta, eu botei como certa que todas as soluções com pH menor que 7 são ácidas, mas o texto diz que são consideradas ácidas aquelas com pH menor que 5,5, logo são ácidas apenas as amostras sexta e oitava, ok? Vestibulando, vai para cá, para cá, para cá, vestibulando. Sempre que ler o texto, você marque, porque essa é uma questão que pega muito o aluno. Ele sabe que o pH menor que 7, ou seja, 6, 5, 4, 3, o meio é ácido. Só que o texto diz que ele só considera a chuva ácida abaixo de 5,5. Então, aquela amostra que deu pH igual a 6, ela não vai ser ácida. Tá certo? Porque o texto deu a informação. Então, eu tenho que responder de acordo com o texto. Pega essa questão. Ficou com dúvida? Entra no meu blog. Tá? Tira, imprime, leva para um professor, para um amigo, para quem você está estudando.